Muito bem, vamos então responder a mais uma pergunta. Uma pergunta muito importante. Precisamos saber exatamente a sua resposta. O que é a cruz de Cristo? Sabemos que a cruz se tornou o símbolo do cristianismo. A cruz nos fala de Jesus. Lugares onde os conceitos cristãos, os princípios cristãos ali estão presentes, muitas vezes tem a cruz. A cruz, no fundo, acima da igreja, no alto de uma torre ou ao fundo de um púlpito, ali está a cruz. O que é a cruz de Cristo? Bem, a cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por toda a humanidade. Podemos ver isso, podemos pegar apenas um texto, Isaías capítulo 53, de 1 a 12, uma profecia muitos anos antes de Jesus vir ao mundo, mais ou menos 700 anos antes de Jesus nascer, antes da cruz acontecer, quando a crucificação, morte pela crucificação, não era comum naqueles tempos, no tempo do profeta Isaías. A cruz de Cristo é a mais eloquente expressão deste amor, do amor de Deus. Deus nos ama. E Ele revelou este amor na cruz de seu Filho. Como está escrito, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz de Cristo foi planejada por Deus desde a eternidade. Ela faz parte de um plano, o plano redentor, o plano salvador da humanidade. Nós não teríamos como resolver o problema dos nossos pecados, a não ser pela cruz de Cristo. Cristo veio para morrer. Cristo veio para entregar a sua vida por nós, no nosso lugar. Porque a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus teria de assumir o nosso lugar, a nossa condenação, pagar pelos nossos pecados. Ali na cruz, isto aconteceu. Jesus nasceu para ser o nosso substituto, representante do amor de Deus. E Ele é o nosso fiador. É através de Cristo que temos a certeza do perdão e da nossa salvação. A cruz de Cristo foi o seu gesto mais profundo de sacrifício. Ele deixou a sua glória, ele se esvaziou de toda a sua glória. Não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, de homem, carne humana. E na forma de servo, ali ele assumiu o nosso lugar. Jesus foi perseguido, foi preso, açoitado, torturado e crucificado em nosso lugar. Sendo Deus, ele tomou a forma humana. A palavra nos diz que no devido tempo, na plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido sob a lei, nascido de mulher, com corpo humano. Sendo dono e criador de todas as coisas, ele se fez servo. Sendo santo, ele se fez pecado por nós. Sendo bendito, ele se fez maldição. Sendo autor da vida, ele e somente ele pode nos dar a vida eterna, pois ele é a vida. Ele é o autor da vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a vida. E a vida eterna podemos ter apenas em Jesus. Quem levou Jesus à cruz? A morte de Cristo não foi determinada por fatores circunstanciais. Não foi hemorragia, asfixia, parada cardíaca, nada disto que levou Jesus à morte. Não foram os sacerdotes que o prenderam, nem o sinédrio que o sentenciou, lhe deu a condenação. Não foi Pilatos que o entregou para ser crucificado. Não foram os fariseus, os principais
dos judeus os causadores da morte de Jesus, nem tampouco Judas que o traiu, nem Pedro que o negou, nada disso. Jesus, ele disse: ninguém tira minha vida, eu de mim mesmo a dou. Ele deu a sua vida por nós. Ele foi o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo, o Cordeiro puro, o Cordeiro perfeito para o sacrifício, para derramar o seu sangue em nosso lugar. Os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Neste texto de Isaías 53, no versículo 5, nós lemos: ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, a causa mortes de Jesus foi ele se dando em nosso lugar, mas ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele foi esse sacrifício, esta oferta à justiça de Deus pelos pecados da humanidade. Todos os pecados. Mas só podem usufruir das bênçãos da salvação aqueles que nele creem, aqueles que recebem este dom, este presente de Deus. Na cruz ele foi feito pecado por nós, a espada da lei caiu sobre Jesus, pois ele era o nosso substituto. O Pai o levou à cruz. No versículo 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Toda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão envolvidos na salvação da humanidade. O Pai nos deu o seu Filho, entregou o seu Filho, o Filho entregou a sua vontade ao Pai. E o Espírito Santo trouxe Jesus à vida. Ele passou pela morte, a serpente feriu-lhe o calcanhar, ele experimentou a morte, não porque ele pecou, mas porque ele se fez pecado por nós. No versículo 10 diz: todavia ao Pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Era Jesus pagando a justiça de Deus, o nosso crime, os nossos pecados. Que você valorize a cruz de Cristo, que você saiba que Ele deu a sua vida por você. E você receba de graça esta água viva, receba de graça este perdão e viva para a glória do seu nome. Deus te abençoe. Valorize a cruz de Cristo.